Maranata, povo de Deus, tudo bem? Você já imaginou viver no céu? Nós sabemos que Jesus, ele muito em breve voltará. E nós temos a convicção de que as coisas, a nossa realidade, ela vai passar de uma realidade complexa, terrível, uma realidade sem esperança, para se tornar uma realidade muito melhor, ao lado do nosso mestre querido. E justamente esse é o nosso tema de hoje. Eu gostaria que você ficasse até o final e que você acompanhasse comigo a mensagem na qual será transmitida nesse momento. Amém? Vamos entender hoje um pouquinho sobre o céu, que é esse lugar magnífico. Vamos entender o que vai acontecer no céu, o que vai ter no céu, o que não vai ter no céu e, o mais importante, como chegar no céu. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 21 e no versículo 3. E juntos nós vamos ler um versículo que é bem interessante, que nos fala o seguinte: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ou seja, nós conseguimos ver nesse texto aqui que o céu será um local onde Deus ele vai habitar juntamente com o seu povo. E o interessante é que nós sabemos que Deus ele é um ser onipresente. Ou seja, Deus ele está em vários lugares. Mas o mais interessante é que quando a gente remete ao céu, a gente está falando da moradia de Deus. Está falando do lugar onde Deus vive de forma pessoal, de forma literal. E vai ser justamente para esse lugar que nós vamos em nome de Jesus, né? O lugar onde Deus ele de fato vai habitar, ele de fato habita. E nós teremos essa proximidade com Deus, nós teremos esse privilégio, que é conviver com Deus de forma pessoal. Então já está aí um primeiro privilégio de ir para o céu, né? Já está aí uma coisa que vai ter lá, que é a presença de Deus de forma literal. Amém? Vamos agora para um segundo versículo. Apocalipse, a gente viu que fala sobre a presença de Deus. E agora eu quero que você volte a alguns capítulos e a gente vai lá para o livro de João, capítulo 3, versículo 16, que nos fala algo muito interessante. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está aí outro ponto interessante. Lá no céu, nós viveremos eternamente. Nós vivemos uma vida hoje em dia na qual é uma vida efêmera, transitória, onde tudo vai passar. Ou seja, todos os bens materiais que a gente construiu aqui nessa terra, casa, todo meio de transporte, todo o dinheiro que a gente tem aqui, todas essas coisas elas vão passar. E sabe o que é que vai permanecer? É a nossa vida. Em que sentido? No sentido de que a gente se entregou para Jesus. E como consequência da nossa aceitação na pessoa de Cristo, no sacrifício de Cristo, e as nossas renúncias em relação às coisas desse mundo, nós temos como consequência a vida eterna. Então esse é o trajeto para chegar à vida eterna. É se entregando para Jesus. E é exatamente uma segunda coisa que nós conseguimos ver que vai ter no céu: a vida eterna. E entendendo que lá vai ser vida eterna, automaticamente a gente já compreende que lá no céu não vai ter morte. Nós viveremos eternamente. O interessante é que a gente não consegue nem imaginar como é a sensação de viver para sempre. A nossa mente ela é muito limitada. A gente consegue ver, por exemplo, as pessoas vivendo entre 80 a 100 anos. E agora imagina, olhando para a Bíblia e entendendo que nós vamos viver para sempre. É uma bênção, não é verdade? Eu falei para vocês que lá no céu não teria mais morte. E quando a gente vai analisando mais isso, a gente lendo aqui 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, a gente consegue ver uma coisa que é muito linda. Veja só. Fala o seguinte: Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém?
Isso significa que aquelas pessoas queridas que a gente perdeu ao longo dessa vida humana, dessa vida tão passageira, significa que se essas pessoas fizerem parte, né, de um relacionamento com Deus, de uma entrega com Deus enquanto vida, significa que a gente vai reencontrar essas pessoas. A morte ela não vai nos separar, porque a morte ela não tem poder sobre aqueles e aquelas pessoas que se entregam para Cristo. Então a gente consegue já perceber outra coisa, né? Outra vantagem de estar do lado de Deus, que é o fato da morte não ter poder sobre essas pessoas. Vamos seguindo, né? Vamos adiantando. Já estamos no céu, né? Agora vamos supor o que vamos fazer no céu. A Bíblia é muito minuciosa sobre esse assunto. Então tudo que tem na Bíblia, todos os versos que remetem ao céu, a gente consegue fazer várias análises e tirar algumas conclusões. Certamente a gente sabe que muitas coisas serão reveladas quando estivermos lá. Mas a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela consegue nos mostrar alguns nortes aqui para que a gente possa entender o quão grande é as promessas de Deus. Vamos para Isaías capítulo 66, versículo 21, que nos fala algo que é muito interessante. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Ou seja, nós teremos uma vida lá no céu que é totalmente pacífica. E será uma vida digna e uma vida justa, aonde nós iremos plantar, nós iremos colher, nós iremos desfrutar do nosso trabalho. Que bênção, né? A gente vive uma vida tão injusta aqui na Terra, onde muitas injustiças acontecem, onde muitas coisas que não nos agradam acontecem. E nesse texto a gente consegue ver que lá no céu será uma vida simples, especial e justa. Louvado seja Deus por isso, né? Certamente teremos uma vida feliz por conta desses fatos aí que a gente leu aqui, né? Uma vida de felicidade, uma vida de harmonia e ao lado de Cristo. Agora nós vamos entender, irmãos, o que não terá no céu. Certamente a gente viu que lá no céu não teremos morte, né? Como consequência aí da presença de Deus e como consequência do poder de Deus sobre a morte, da ressurreição e tudo mais, a gente consegue perceber que lá no céu não teremos morte, tristeza, dor e, consequentemente, lágrimas também. Né? Não teremos nada disso, porque no céu é um lugar de felicidade. E é por isso que a gente precisa, sabe, estar ligados a Cristo, para que a gente possa vivenciar essas bênçãos de Deus de forma literal. Sabe? Deus ele vai destruir o mal pela raiz, ou seja, o pecado ele vai deixar de existir. Satanás ele será aniquilado de forma total e juntamente com ele o pecado. Então no céu não terá tristeza, morte, dor, luto, pranto. Hospital não terá no céu. Cemitério não terá no céu. Pois essas coisas elas são coisas que foram feitas. O hospital, por exemplo, é para conter doenças. O cemitério é para enterrar cadáveres. Como essas coisas vão existir no céu se lá no céu não terá nem morte e doenças? Será um lugar de muitas e muitas alegrias. Agora, o que é mais importante aqui? Presta atenção. Ouça só o que eu vou te falar. Como ir para o céu? A palavra de Deus, no livro de João, no capítulo 16, nos fala algo muito interessante, onde Cristo ele menciona, de forma bem literal, que ele é o único caminho que nos leva para a salvação. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Então Jesus, ele é o único caminho. Ele é o único método salvífico. E a partir do momento em que Cristo morreu e que a gente o aceitou como nosso Salvador, nós passamos a ser candidatos do reino de Deus e nós iniciamos nesse processo uma trajetória que nos levará para o céu. Certamente também o caminho para o céu é uma vida árdua, é uma vida de renúncia. É tanto que a Bíblia compara a ida para o céu como uma porta estreita, ou seja, uma porta desconfortável, uma porta que não é fácil de se passar, mas que é possível.
Então nós precisamos da ajuda divina. Mas como seres humanos, nós precisamos também nos esforçar. Nós precisamos nos dedicar. Nós precisamos nos ajudar nesse processo. E certamente nós devemos deixar algumas práticas, devemos nos arrepender dos nossos pecados e nos converter por intermédio do Espírito Santo. Nós precisamos ser pessoas que serão fiéis até o fim. E aqui está um desafio. Infelizmente, muitos cristãos hoje em dia têm abrido mão da sua fé por coisas tão fúteis, sabe? E é isso que vai separar o trigo do joio. É a fidelidade em tempos de crise. Nós precisamos ser pessoas fiéis a Deus. Independente se as coisas estão boas ou ruins, nós precisamos ser fiéis a Deus. Deus é sempre fiel conosco. E o plano de Deus de salvação é concreto, é real e é literal. E nós precisamos confiar nele. E para que a gente possa se entregar totalmente nas mãos de Deus e de fato alcançar o céu, nós precisamos ser pessoas fiéis. E o mais interessante, esse aqui é um dos meus versículos favoritos, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais se passou na mente humana o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você aí, você ama Jesus? Você ama Deus? Então viva um relacionamento com Ele. Entregue-se a Ele, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz. Caminhe em direção à eternidade. Sabe por quê? Porque essa cabeça nossa aqui, nós temos inúmeros pensamentos. A gente somos seres críticos, seres que imaginam muitas coisas. Mas quando se trata de imaginar o céu, de imaginar o que Deus está preparando para cada um de nós, a gente não consegue nem imaginar. A gente pensa em uma cidade de ouro, em algo belo, mas são vagos esses pensamentos, porque o que Deus está preparando de fato é algo extraordinário. Amém? Então que nós possamos caminhar em direção ao céu. Caminhar de forma literal, com renúncias, acreditando em Deus, de fato, e vivendo o Evangelho na prática. E detalhe, além de você caminhar em direção ao céu, você pode proporcionar para outras pessoas também esse caminho. Em que sentido? No sentido da influência. Nós como cristãos, nós não devemos ser influenciados. Nós devemos influenciar as pessoas para o reino de Deus.